Isaac corria perigo, porque o seu irmão era mais velho e ele tinha uma mãe que era ciumenta e que estava por trás dele a instruir. E ela temeu que o seu filho viesse a ser vítima daquela situação. Então ela pediu a Abraão que despedisse Agar com seu filho na própria casa. Ele resistiu, porque para ele era difícil admitir algo assim. Ele amava Ismael, seu filho, amava também a sua outra esposa, mas Sara faz esse pedido a ele. Ele fica numa situação difícil e ele faz algo que todos nós devemos fazer quando nos encontramos numa situação difícil. Ele recorreu a Deus, ele procurou a Deus, ele foi falar com Deus, e Deus o respondeu e disse para ele: Sara, tua esposa, tem razão, ela está certa, pode ouvir a sua voz, pode despedir a Agar, né, e o seu filho Ismael. E então Abraão fez isso com o coração partido, mas tem que fazer para preservar o futuro do seu filho e a promessa que Deus havia feito a ele. As coisas foram passando, o tempo foi passando, e Isaac já era um rapazinho, já era rapaz. E agora, amados irmãos, Deus ainda não tinha esquecido das falhas do pai da fé, e estava preparando ele para prová-lo mais uma vez, para ver se dessa vez ele passaria no teste. Ele diz agora no capítulo 22 de Gênesis, verso 1, que Deus agora põe Abraão à prova. Chama ele e diz: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Então Deus diz para ele: toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em um dos montes que eu te mostrarei. Você já parou para pensar, amados irmãos, como Abraão recebeu essa ordem da parte de Deus? Foi como uma faca traspassada o seu coração. Em Isaque estavam concentradas todas as esperanças de Abraão. Ele via no filho a continuação do seu nome sobre a terra. Ele via sobre Isaque a continuação da esperança na promessa das gerações vindouras. Mas agora o próprio Deus, aquele mesmo que havia prometido tornar a sua descendência como a areia do mar, agora mandava que ele tirasse a vida do seu próprio filho. Abraão não teve coragem de compartilhar essa ordem com Sara, pois ele sabia que se ele assim o fizesse, ela não permitiria que ele cumprisse com a missão que ele havia recebido de Deus. E Abraão sofre muito durante aqueles dias. Abraão recorre a Deus em oração inúmeras vezes, pede a Deus que talvez que ele esclarecesse para ele, que talvez ele estivesse enganado, que de repente a voz que ele ouviu não fosse a voz de Deus, que de repente ele não tivesse que cumprir aquele mandamento tão difícil. Mas nenhuma resposta fora dada, a não ser a voz de Deus falando ao seu coração como um bumbo: vai-te à terra de Moriá e ali oferece o teu filho em holocausto. Então diz a palavra que Abraão tomou todas as providências, chamou seus criados, chamou o seu filho amado, alpargou os jumentos, colocou a lenha, o terno, o fogo, e migraram para a região de Moriá. Ao terceiro dia, Abraão percebe uma nuvem de glória sobre um dos montes, e ele percebe que ali era o local escolhido por Deus para que ele sacrificasse o seu filho. Diz a palavra que naquele momento ele chama os servos e diz para eles ficarem na base do monte, e ele apenas e Isaac subiriam até o cume do monte para que ali o adorassem. E ele disse: quando houvermos adorado, retornaremos. Abraão não queria que nenhum olho humano, a não ser o próprio Deus, presenciasse o momento em que ele seria desfilhado.
Era muito difícil para ele ter que realizar aquele mandato de Deus. Mas agora, diferente das outras situações, Abraão estava determinado a cumprir aquilo que Deus mandou. E amados, aqui aprendemos algo muito importante com o nosso pai da fé. Essa determinação, essa crença, a determinação no sentido de fazer a vontade de Deus, tem que predominar dentro do nosso ser. Nós não podemos permitir que as situações à nossa volta, por mais que sejam difíceis, nos impeçam de continuar, sabe, de fazer a obra do Senhor, de obedecê-lo, de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que Ele tem nos mandado através da Sua palavra. O nosso Pai na fé nos ensina isso pelo exemplo, e Ele vai. E quando Ele chega na metade do caminho, daquele monte, o seu filho fala para ele: pai, eu vejo a lenha, eu vejo fogo, eu vejo cutelo, mas onde está, pai, o cordeiro para o holocausto? É com muito pesar que Abraão ouve essas palavras do seu filho. Ele olha para ele, eu imagino que naquele momento ele tem que se conter para que o seu filho não veja chorar na sua presença. E perceba que há um plano por trás de tudo. E pela inspiração de Deus, ele faz uma profecia na metade do monte que vai se cumprir quando ele chega lá.